Boa tarde, entrando com um pequeno atraso, a minha pequena hoje não quis colaborar muito para minha live, mas tudo bem, às vezes as coisas saem um pouquinho fora do nosso tempo. Live hoje, quinta-feira, 14h30, com Beth Browninger sobre aleitamento materno. Toda quinta a gente fala sobre aleitamento, seja artificial, seja natural. Semana passada a gente conversou sobre as fórmulas infantis, as diferenças entre o número 1, 2 e 3. Hoje vamos falar sobre aleitamento natural. Vamos falar sobre a mastite. Então o tema de hoje é como evitar a mastite. Beth, vamos começar pelo começo. O que é a mastite, né? Então tem gente que pode não saber o que é mastite. E se dependesse de mim, nenhuma de vocês iria saber na pele, iria saber somente assim na teoria o que é mastite, tá? Porque é um problema dolorido e que pode levar a mãe a desistir da amamentação, tá? A gente já vi isso acontecer. Por quê? Porque é uma dor bastante grande. Então, sim, precisamos saber o que é e como evitar, né? Na verdade, também uma coisa muito importante é a gente saber identificar os sinais, tá? Para agir com rapidez antes que a mastite se instale. Então, isso é importante também. Então, vamos falar sobre tudo isso hoje e depois, quem estiver presente pode fazer essas perguntas que eu esclarecerei ao vivo, ok? Vamos lá. Então, a mãe que amamenta no começo, nas primeiras semanas, principalmente no primeiro mês, ela tem uma quantidade grande de leite, tá? Por quê? Porque o nosso corpo, ele vai querer dar tudo que o bebê precisa. Só que ele não conhece o bebê, então ele vai produzir bastante leite. Ao final do primeiro mês, no começo, no meio do segundo mês, este leite diminui. Porque parece, né, que diminui até bastante para algumas mulheres. Primeiro, porque o meu corpo já conhece a fome do bebê. E depois, porque o bebê ele é capaz de mamar uma quantidade maior de leite em menos tempo, tá mais forte, né? Então, as mamadas espaçam e é uma mudança. Por que eu tô falando isso, gente? Porque a mastite, ela acontece principalmente nas primeiras semanas, no primeiro mês, quando essa quantidade de leite, ela está maior, tá? Essa quantidade de leite maior no corpo da mulher ajuda, né? Cria os caminhos mais fáceis, favorece que ocorra a mastite. Então, é nesta fase, não que não ocorra ao decorrer dos meses de aleitamento, mas é mais comum justamente pela quantidade de leite que a gente produz. Então, vamos começar pelo começo. O que é mastite, Beth? Mastite é uma inflamação na mama, tá? Pode ter outros motivos, mas aqui nós estamos falando por causa do aleitamento materno, por causa do leite que ficou parado e contaminou, inflamou e pode vir a virar uma infecção. Pode proliferar, crescer bactérias lá dentro e isso virar uma infecção. Por isso que é muito importante reconhecer os sinais para você logo, né, tratar isso daí. É muito importante, gente. Prevenção e o tratamento precoce. Então, o que acontece? A nossa mama, imagina um cacho de uva, gente. O cacho de uva não tem os galinhos e as uvas presinhas assim, né, no galho. É assim que é mais ou menos a nossa mama. O gomo lá da uva, bolinha da uva,
é o seu alvéolo, é onde vai produzir o leite. E o leite vai escorrer pelo aquele caninho, que a gente chama de ducto, que é, na verdade, se a gente for imaginar nessa alegoria do cacho de uva, é o galinho do cacho, tá? Então, que prende a uva. É por ali que escorre o leite. O que é a mastite? A mastite é quando este leite ficou preso porque o galinho fechou. Então, esse ducto, esse cano, este canudinho aí que vai fazer o fluxo do leite dentro da mama, ele fica obstruído, ele é fechado. E aí, o que acontece? É um acúmulo do leite que deveria estar saindo, né, indo lá para dentro da boca do bebê, para fora da mama, não necessariamente para dentro da boca do bebê, mas para fora da mama, ele não sai, ele fica lá dentro. Só que isso um pouquinho é uma coisa. Algumas horas, 2 dias, isso gera um problema para o corpo. O corpo não gosta disso. Ele vai identificar isso como um problema e vai começar a reagir imunologicamente, né? Ele vai reagir contra aquilo. E aí vem a inflamação. E a inflamação pode evoluir para a infecção. Então, qual é a grande causa da mastite? A obstrução do ducto. Então, vamos para os primeiros pontos de como prevenir. Se a obstrução, né, se o fechamento do ducto é o que vai levar a mastite, o que a gente tem que impedir que aconteça? O fechamento do ducto. E o que acontece que proporciona as chances desse ducto entupir? Às vezes a gente nem pensa que tem relação, mas tem. A roupa. A roupa é uma causa comum, principalmente para as mulheres que têm mamas fartas, não é o meu caso, que o peito já é grande, está muito maior por causa da produção do leite. Quando usa o sutiã inadequado, que aperta, que causa, a gente vê assim, né, faz uns sulcos na pele, na mama, isso é uma chance, né, isso aumenta a chance, é um risco de fazer o entupimento. Sabe aqueles sutiãs que deixa só o triângulo, assim, você tira, fica a parte como que o suporte do sutiã e só sai o pedacinho da frente para colocar o bico da mama, o mamilo? Esse também é um perigo. Por quê? Porque ele pressiona, ele vai pressionar a mama, aquela saidinha ali, ó, fazer assim, ó, vai pressionar e aqui pode entupir o ducto. Então, gente, essa é a maior dica que eu sempre dou, principalmente no primeiro mês. Sem roupa o bebê e sem roupa você. Tira tudo, deixa o seu bebê te tocar, sinta-se mais à vontade. E isso é uma proteção para que nada esteja impedindo aí a saída do seu leite. Então essa é a dica número 1. É fundamental a gente pensar tanto no conforto quanto nessa prevenção aí, né? De não estar entupindo o ducto. Então, primeira dica, o uso de roupas confortáveis, ou o melhor, não use roupas na parte de cima, deixe essas mamas livres para que você amamente com mais tranquilidade. Ok? Muito bem. Então, se a questão é o entupimento do ducto, tem outras coisas que também podem, né, outros fatores que também podem levar ao entupimento do ducto. E um deles é a posição da amamentação. Então, tem a roupa, tem, né, algo que está aí obstruindo o ducto fisicamente, mas também tem
o posicionamento do bebê com relação à mama, tá? Por quê? Porque lembra o cacho de uva? O cacho de uva ele tá na sua mama toda, sua mama é um cacho de uva. Se o meu bebê está pegando o seio mais para este lado e ele extrai mais leite do lado direito do que do lado esquerdo, pode haver acúmulo de leite de um lado da mama. E aí o que acontece? Ele vai ficar ali parado e esse próprio leite pode entupir o ducto, ele vai ficar lá parado, ele não está escoando e aí ele vai gerar mastite, certo? Lembra, é o leite parado, né, pelo entupimento do ducto ou por uma grande quantidade de leite que não escoou. Então, o jeito de prevenir é, primeiro, posicionar bem o seu bebê, né? Evitar que ele fique só mais para um lado que para o outro. O bebê tem que estar bem de frente mesmo para a mama. Mas, às vezes é um pouco complicado, né? Na prática, no dia a dia, em cada mamada, às vezes ele vai sim pegar mais de um lado que do outro, tá? Isso não quer dizer que a mamada esteja ineficiente, mas aumenta a chance, lembra, nesse primeiro mês onde tem muita quantidade de leite e às vezes o bebê nem dá conta de mamar tudo. Então o que acontece? Você reveza as posições, tá? Isso é muito show, gente, até para a saciedade do bebê, para vocês se conhecerem mais com relação, né, às preferências. Então variem a posição, põe de cavalinho, põe deitado, deita na cama, né, recosta assim a 30 graus, põe o bebê, né, em cima de você na sua barriga, varia essas posições, põe ele invertido, tá? Invertido para cá, embaixo do braço, porque isso ele vai pegando a mama de jeitos diferentes e isso faz um escoamento maior do seu leite e vai evitar a mastite, vai evitar o acúmulo do leite lá. E aí evita a mastite. Então é o segundo fator importante, revezar, né, o posicionamento do bebê com relação à mama para que haja um esvaziamento de todos os lados da mama, né, uniforme para não ver acúmulo ali. Então tem outro fator importante que é justamente esse, o escoamento de todo o leite. Então você precisa esvaziar a sua mama, tá? E como que a gente faz isso, Beth? Nos primeiros meses, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, né? Depois que o leite desce e tá lá aquela fartura de leite danada, o jeito mais fácil é com as mamadas frequentes. Então, essa coisa de ficar esperando, tem que esperar 2 horas, tem que esperar 3 horas, tem que esperar... Não, gente, é a vontade do bebê, lembra? Livre demanda. Então, colocar o bebê para mamar com intervalos regulares e não muito espaçados. Eu oriento em torno de 2 horas nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, tá? E isso proporciona o quê? Que nem encha demais e que nem fique leite lá. Agora, o bebê mamou e você viu que tá muito cheio ainda, você vai massagear e vai extrair manualmente, dar um alívio, tá? Então, às vezes isso acontece, você tem que ficar atenta para não haver acúmulo lá de leite e não gerar aí esse problema da mastite, ok? Então, roupas adequadas ou sem roupa para não pressionar nenhum ducto. O bebê revezando posições e pegando adequadamente, né, de todos os lados da mama para não ter concentração ali de leite parado. E as mamadas frequentes com o esvaziamento da mama, tá? No começo o bebê é pequeno e tem bastante leite, lembra? Então, talvez ele não mame realmente muito,
né? Ele vai mamar, vai cansar, vai parar, dali uma horinha ele mama de novo. Mas se você viu que tá muito cheio, ordenha, odeio essa palavra, extrai manualmente o, o leite que ficou para dar aquele alívio da mama. Vocês estão ouvindo? Hoje o bicho tá pegando aqui, gente. Uma agitação só. Então, esses são os 3 pontos super importantes para prevenção, tá? O que vocês têm que saber dos sinais para vocês identificarem e prevenirem que a mastite se instale, vire uma infecção. Então, o que vocês vão perceber? Acabou a mamada, gente, isso é uma rotina, vocês têm que ter isso. Eu sei que às vezes parece que é coisa demais, mas isso é importante, tá? É importante vocês se tocarem. Não se tocar aqui, é se tocar mesmo. Terminou a mamada, dá uma passada assim, ó, dá uma apertada e vê se não tá nenhum um alvéolo, né? Uma bolinha lá mais dura. Sentiu que tá? Faz uma massaginha bem ali e tenta extrair, tá? Vai apertando mesmo, vai empurrando esse leite para fora, aperta no mamilo, nos ductos para sair esse leite mesmo, que tá ali mais durinho, tá? Percebeu? Ah, nesta mama tá assim, na mamada, na próxima mamada, vai olhar lá, putz, tá durinho ainda, o bebê vai mamar aqui. Ah, mas o bebê tem que mamar aqui, tem que sair esse daqui, tá? Então, isso é um dos primeiros sinais. Tá durinho lá, tá, ficou muito leite ali. É ali que você tem que pôr o bebê para mamar na próxima e é ali que você vai ter que dar uma ordenhada mesmo no fim, depois da mamada, para tentar tirar aquele excesso de leite que ficou ali. Você ficar paranoica, porque isso acontece muitas vezes, nem por isso vai virar uma mastite. Mas se você tem esse costume, você vai se sentindo, você vai ver, ai, ó, hoje de novo, 2, 3 vezes. Então, você já vai ficar esperta ali. Porque é muito comum acontecer isso. Fica lá, a gente não sente nada. Aí fica 1, 2, 3 dias, no 4º, 5º dia, quando vê, já tá instalado o problema, tá? E como que eu sei, né? Se passou aí desse período, vai ficar quente e às vezes vermelho, tá? Então, ficando quente já é o sinal da inflamação, tá? Calor, dor e o vermelho. Então, sentiu o rubor. A gente aprende assim, sabe? Lá na faculdade. Inflamação, são os 3 rubor, calor e dor. Juntou, esses são os 3 sinais da inflamação. Então, você vai ver isso. Ficou vermelho, tá doendo, está quente, já está com a inflamação. Beth, o que eu faço agora? Vai continuar com tudo isso que eu falei. Bota as mamadas, faz massagem, extrai, mas vai entrar em contato com o médico, tá? Por quê? Ó, assim se instala a infecção. Então, já tem que ficar esperta. Beth, como eu sei que eu tô com infecção? Normalmente, você vai ter febre, né? Às vezes dá uma dor de cabeça, vai ter os calafrios, um mal-estar. Isso já é infecção instalada. A febre é o sinal mais clássico da infecção, tá? Então, fiquem atentas, porque se tiver infecção, vai ter muitas vezes que entrar com antibiótico. A avaliação do médico é importantíssima, ok? Então, façam isso, fiquem espertas com relação a isso. Nunca tomem remédio sem orientação médica, tá? Porque vocês, além de botar a vida de vocês em risco, vai botando a do bebê também. Então, isso a gente não faz. Então, vai entrar em contato com o pediatra ou com o seu médico, mas vai avaliar essa mama, tá?
mas é importantíssimo que vocês tenham atenção ao carocinho, dor, vermelho e calor. Isso já é a mastite começando a se colocar lá, tá? E aí lembra, é o leite parado, então esse leite tem que sair. Bota o bebê pra mamar, faz massagem, extrai este leite. É assim que a gente vai fazer. Deste jeito vai fluindo a coisa, vocês resolvem o problema, tá? Iniciou com febre, calafrio, dores, mal-estar, provável que seja uma infecção, e aí recorrer ao médico, tá? Beth, e aí, eu posso dar de mamar mesmo que eu tiver com a infecção? Pode, a amamentação não vai parar em função da mastite. Esse é um grande equívoco que acontece, tem muitas mulheres que acabam parando de amamentar por causa disso. Pode, não tem problema, não vai passar para o bebê. Lembra que o seu corpo, ele tá dando a imunidade para o seu bebê. Não tem problema, tá? É muito importante manter a amamentação nesse período. Então, eu acho que eu consegui fechar tudo. Qual é a prevenção? Os sinais da mastite, os sinais da infecção já instalada e como tratar. O que vocês vão fazer é isso, é a mamada frequente, é esvaziar a mama, é mudar a posição do bebê a cada mamada, é fazer a retirada manual mesmo, tá? Para fazer esse escoamento desse excesso de leite que tá aí. Ao passo que o nosso corpo começa a produzir menos leite, a chance é de que esse problema venha a ser menos frequente. E às vezes, ó, gente, vai ter, fica 1, 2 dias e evolui, né? Toma esses cuidados, faz essas técnicas que eu falei, evolui, passa, tá? Some, às vezes tá lá e de uma mamada para outra já para. Isso daí nem volta a acontecer. Tem mulheres que amamentam anos e nunca tiveram um problema desse. Tem outras que vão ter com mais frequência. Se você se prevenir, ficar atento, souber, né, o que avaliar, o que você tem que observar, tende a tudo correr bem. Não é um bicho de 7 cabeças para a maioria das mulheres. E quem já está esperta com isso, resolve mais facilmente, então realmente não vira um grande problema, tá? Mas é uma coisa que às vezes preocupa as mães. Por quê? Porque, gente, quando a gente vai contar uma história, né? Você liga a televisão, o que tem lá no jornal? Quais são as notícias? Hoje batemos o recorde de voluntários nos hospitais orando pelos doentes. É isso? Não, né? Assim, hoje bateu o recorde de assassinatos à mão armada e não sei o quê. Gente, notícia ruim vende, né? Nós temos um lado meio obscuro aí que gosta de ouvir um pouco de coisa ruim. Sei porque ainda a gente tem isso, mas vende. E aí, quando a pessoa vai contar uma história, ela normalmente conta a história ruim e ainda enfatiza o que é ruim, né? Então, isso acontece também na história da mastite. A gente vai ouvir mais, ou também a gente vai registrar mais aquelas coisas que deram errado e ter essa vivência, essa fantasia aí de que, nossa, realmente é muito perigoso, é muito ruim, isso pode acontecer, e aquele medo fica lá instaurado na gente. A gente acaba tendo isso como referência muitas vezes, por isso tem mulheres que têm muito medo disso. Mas é um probleminha que se resolve, tá? Se você já sabe, já tá tendo, por isso que eu falo, quanto mais a gente se prepara, melhor. A maioria das mulheres vai ter pelo menos 1 ou 2 carocinhos aí, 1 ou 2 dias que vai ficar mais
às vezes nem chega a inflamar, mas fica assim lá com uma retenção de leite na mama. Isso acontece, tá? Eu mesma, principalmente na minha primeira filha, a Maria Fernanda, ela tinha uma sucção absurda, assim, ela mamava que era uma coisa, era uma bomba de vácuo mesmo. Então meu corpo produzia muito leite para dar conta das mamadas dela. E aí às vezes acontecia, até porque o corpo às vezes está produzindo bastante, mas o bebê naquele dia ele mamou menos, ele está mais sonolento, né? E aí não escoa todo e fica. Então eu tive sim algumas vezes, não cheguei a ter infecção, ter que tomar antibiótico, mas cheguei sim a ter inflamação. Mas isso é 1, 2 dias você consegue resolver. Ah, mas é legal vocês ficarem atentos, até também para não achar que é outra coisa, né? Às vezes a gente acha que é outra coisa. Eu tive muita mãe me procurando. Ai, Beth, acho que eu tô doente, tô com isso, tô com... Não, calma, vamos olhar essa mama. É a mama, vai lá, olha a mama e é a mama. Ah, às vezes a gente, na correria do dia, nas preocupações, a gente acaba até deixando passar também. Então isso é importante de vocês saberem. Espero que eu tenha podido contribuir. Falar sobre aleitamento para mim é sempre muito gratificante. Eu adoro ajudar as mães porque eu creio muito que o aleitamento natural é a melhor opção para a mãe, para o bebê, para a relação dos dois e para a família. Tá? A família toda é impactada com o aleitamento materno. Beth, a família toda, não é só o bebê que ganha. Não, o bebê é o que mais ganha, né? Porque a família bem, ele também está ganhando. Mas a mulher também ganha, né? Existem muitas doenças que são prevenidas através da amamentação, a depressão pós-parto é uma delas. E a família, porque normalmente o bebê que é amamentado ao seio materno, ele fica menos doente. E aí impacta, né, no bem-estar da família, porque um bebezinho menor de 1 ano doente, ele traz um estresse emocional muito grande para a família. Então, é uma das coisas, né? E dá para ficar aqui 3 horas falando dos benefícios do aleitamento materno. Então, eu gosto muito de falar, porque eu sei da importância, eu sei a diferença que faz na vida das nossas crianças, dos nossos bebês, e isso é um ganho que é para a vida toda do seu bebê, não é só para agora. Então, se ele mamou ou não ao seio materno, a saúde dele lá com 80 anos vai estar refletindo isso. Então, é importante a gente tentar de todas as maneiras ajudar as mães a conseguirem manter essa amamentação, né? Que é uma coisa tão boa, tão gostosa. Bem, meus amores, espero que vocês tenham gostado. A live fica disponível, canal do YouTube Beth Browninger, canal no Facebook Beth B Nutricionista e no Instagram Beth Browninger. Tudo aí disponível para vocês acompanharem e compartilharem. Que foi, né, a minha pequena aqui. Falei que hoje tá difícil. Vem, quer aparecer na live? Quer aparecer na live? Fala oi para todo mundo. Ó, a minha pequena, minha menina bonita. Então, se vocês conhecerem mãezinhas que estão, né, gestantes ou mães novas aí amamentando, divulguem para elas, porque o coração de todo mundo vai ficar mais feliz. Não pode mexer aí, senão ninguém escuta nada. Vai lá que a mamãe já tá terminando. Gostaram da participação especial hoje? Essa é a Juju, minha menor. E nos vemos novamente na terça-feira, quando eu falo sobre introdução alimentar. É a live sobre introdução alimentar, toda terça às 21 horas, horário de Brasília, porque eu estou aqui em São Paulo. Então, se você quer ter um bebê que come bem, que come de tudo, que come com prazer, acompanhe os meus conteúdos, porque esse é o meu objetivo. Desde lá, das primeiras mamadas, até o término da introdução alimentar do seu bebê. Então, eu vou encerrar. Muita luz, muita paz para o bebê de vocês, para toda a família.
e tenham um ótimo final de semana, gente.